Estamos começando mais um painel COP30 e os desafios ambientais do Alto Tietê. Estamos falando diretamente do Orquidário Municipal, que fica dentro do viveiro municipal aqui, Parque Max Pfeffer, área central de Suzano, um espaço muito privilegiado de contemplação e também de preservação do meio ambiente. Você que não conhece, não perca a oportunidade de estar aqui. Nós estamos conversando com você diretamente do Orquidário aqui do Parque Max Pfeffer. O painel COP30, Desafios Ambientais do Alto Tietê, começou lá no início do mês de outubro. Nós vamos até agora, o próximo dia 10, quando efetivamente começa a COP30 lá em Belém do Pará. Qual é o objetivo aqui? É conversar com autoridades políticas, lideranças ambientais, representantes da sociedade civil, para destacar, compartilhar com todo mundo aqui de Suzano e todo o Alto Tietê o que avançou em relação à questão ambiental nesses últimos anos e quais são os desafios que nós temos aqui para frente para garantir aí um meio ambiente com qualidade para os nossos filhos e para os nossos netos. Tema importantíssimo, portanto. Nós estamos conseguindo fazer esse trabalho aqui, um trabalho de fôlego, com apoio do Biel. Todo o conteúdo que vai sair aqui vai ser colocado aí no Instagram do Instituto Braz Santos, também vai ser compartilhado nos portais Braz 365, Em Pauta e Jornal 8, que estão apoiando essa iniciativa. Mas tivemos o apoio, estamos tendo o apoio decisivo da empresa LFM Engenharia de Obras Limitada, que está subsidiando aqui o nosso trabalho para a gente conseguir todos os dias trazer aí, durante toda a semana, trazer convidados relevantes e a gente depois fazer os recortes, fazer os patrocínios para que isso aqui chegue no maior número possível de pessoas. Agradecimento também ao secretário Paulo Pavione, que desde o início falou, olha, é importante, vamos fazer, o espaço está cedido, um espaço maravilhoso onde nós estamos aqui. Quem também, desde o início, deu todo o apoio para esse nosso trabalho, um trabalho de fôlego. Já são 5 semanas que a gente está procurando, conversando com as pessoas, levando a hora os recortes, destacando tudo que está sendo falado aqui sobre o meio ambiente de Suzano na região. É o secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang. Aliás, o Chiang é o nosso entrevistado de hoje, para falar da expectativa dele em relação à COP30 e também o que tem avançado no meio ambiente aqui em Suzano, quais são os desafios que ele, o prefeito Pedro Ixi e toda a equipe de governo tem aí para garantir que Suzano seja ou continue sendo uma referência em meio ambiente aqui no estado de São Paulo e em todo o Brasil. Chiang, satisfação em recebê-lo aqui, muito obrigado por ter apoiado essa iniciativa, estar apoiando esse nosso trabalho e agora conversar conosco sobre COP30 e os desafios ambientais de Suzano do Alto Tietê. Bom, Braz, primeiro eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando com seus telespectadores. Um abraço ao Biel também que está ajudando a gente aqui. É um prazer. E a você, eu quero agradecer também os minutos que você está dedicando para poder escutar a gente, né? Bom, Braz, falar da COP30, eu gosto de voltar para Rio 92. Perfeito. Né? Eu era um jovem, meus 13, 14 anos. Já tinha alguma preocupação ambiental? Da aula de biologia, enfim, não era o melhor aluno, né? Sim. A ciências, biologia, a professora Márcia Sasso vai lembrar disso, mas eu gostava disso aí tudo. Mas eu me lembro que o que era, e agora podendo estudar o meio ambiente, né? Podendo estudar tudo isso daí, eu me lembro no início da década de 90, o que se falava, né? Então, a Rio 92 praticamente criou métricas. Criou parâmetros. E de lá para cá foram criando né, vários estatutos, vários regulamentos, regimentos, enfim. A própria legislação ambiental, tanto da esfera nacional, esfera estadual e a municipal, foi evoluindo também. Claro, não chegamos aonde a gente realmente quer, não estamos no melhor mundo, mas quem plantou lá na década de 90, com certeza deve estar muito orgulhoso do que está tendo e vai acontecer agora na COP30 em Belém. Aliás, é um ponto bem importante porque, infelizmente, tem muita gente que não entende ou aposta no quanto pior, melhor, também nessa questão ambiental. Um recorte rápido aqui, a gente começou isso lá no início, esse trabalho aqui, diretamente do Orquidário Municipal de Suzano, lá no início de outubro. O primeiro entrevistado, Chiang, nosso público, foi o José Arraes, um ambientalista importante aqui do Alto Tietê, já tem 80 anos de idade, muita experiência. A gente conversava exatamente sobre isso. O que era a questão ambiental na virada do século que nós temos hoje. Então, houveram sim avanços importantes. Vale recordar rapidamente aqui, por exemplo, uma situação envolvendo um aterro que tinha na beira do Rio Tietê, em Mogi. Algo inacreditável na Volta Fria. Também já tivemos um aterro que teve muitos problemas lá em Itaquá. Aliás, tinha a Lagoa de Chorume, tanque de Chorume, a 50 metros do Córrego Taboãozinho, lá na periferia de Itaquá. Enfim, diversos casos aqui que mostram que a gente teve muitos problemas ambientais até a virada do século, que esses problemas estão sendo superados e nós temos muito pela frente. Eu queria que você destacasse um ponto em relação à COP30, secretário, que é fundamental. Todas as conversas que nós tivemos aqui, conversamos com o Marcelo Marcondes, que é presidente da ANAMA, conversamos com a Solange Vu, que é
coordenadora técnica de meio ambiente do CONDEMAT, com outras autoridades importantes relacionadas ao meio ambiente, e o ponto-chave é esse. Eu queria saber da tua expectativa sobre financiamento. O senhor acredita que a partir dessa COP30, que vai até o final do mês de novembro, teremos alguma indicação clara, especialmente do governo federal, sobre financiamento? Porque por mais que tenhamos bons projetos, que as necessidades estejam batendo a porta, é fundamental que se tenha de onde vêm os recursos. Os recursos são limitados, no município, também muitas vezes no governo do estado. Eu queria saber se o senhor tem essa expectativa, como é que o governo federal pode sinalizar, de repente até, porque senão o secretário chega e apresenta um belo projeto e a gente tem até recurso internacional. O senhor tem essa expectativa de ter essa sinalização, ou ainda vai demorar um tempo para que Suzano, a cidade do Alto Tietê, o estado de São Paulo, consiga aí ter um caminho claro, objetivo, para conseguir apoio financeiro do governo federal e colocar em prática aí ações ambientais? Bom, Brás, falar de recurso financeiro para a gente poder tocar projetos é maravilhoso, né? Então, hoje a Secretaria do Meio Ambiente tem inúmeros projetos que precisam de recurso. E a gente sabe que tudo depende muito da esfera federal, a esfera estadual, né? Até para a gente poder tocar muitos projetos. Mas se me permite, eu focar muito em Suzano. Vamos a Suzano, nossa prioridade. Então, eu vou falar, Brás, que assim, a gente, quando começou a gestão, isso eu digo com o grupo do prefeito, sempre prefeito Rodrigo, lá em 2017, eu já senti que era uma prioridade do prefeito, sempre prefeito Rodrigo, ter a Secretaria do Meio Ambiente como um ponto, né, realmente focal para o trabalho dele. E isso foi evoluindo ao tempo. Eu me tornei secretário em 2021, né, no segundo mandato do Rodrigo, e a partir daí eu vejo que uma escala de crescimento aconteceu, mas não só de resultado, mas também da parte orçamentária. Hoje eu estou entre os 5 maiores secretarias de orçamento, para que a gente possa ter o discernimento de onde nós vamos investir, o que nós vamos fazer. Claro que é um conjunto de trabalhos com muitas secretarias, mas eu vejo com muito bons olhos, né? A Secretaria de Meio Ambiente ter um orçamento que se coloca entre 3 ou 4 secretarias, né, importantes na parte financeira do município, isso mostra o quanto a gente tem conseguido evoluir. E aí o resultado são os números, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e claro, orçamento é importante para a gente poder tirar muita coisa do papel. O senhor imagina que vem alguma coisa, alguma indicação concreta lá de Brasília, da ministra Marina Silva, em relação a recursos financeiros para os próximos anos, ou ainda tem que se sonhar e correr muito atrás através dos deputados, de indicações, ou de repente a gente consegue ter esse salto aí de prioridade na COP30 e tem essas eleições? Hoje não tem claramente. O senhor tem um monte de projeto, de repente o próprio CONDEMAT tem projeto, mas ainda a gente não tem como buscar. Ou tem um caminho claro para buscar esse recurso. Apresenta o projeto aqui, o dinheiro está no caixa no dia seguinte. Não, né? Não, isso não existe, né? Existe hoje dentro do estado o programa FEIDRO, né, que a gente consegue. Trabalhado bem. Exato, inclusive nós temos alguns programas já contemplados dentro que é do recurso do estado de São Paulo. Nós temos também outro programa que é recurso das próprias multas, né, que o estado tem, que a gente tem hoje a central de triagem do Badra, que foi construído desta forma, né? Hoje dentro do governo federal, infelizmente não existe esse canal ainda. Não existe esse canal. Fundamental que tenha, né? Fundamental. Nós temos inúmeros órgãos, né? Por exemplo, o IBAMA, eu vejo que poderia ser um órgão que poderia auxiliar a parte de fiscalização junto com o estado de São Paulo, na sequência chegar até o município. Eu vejo também que uma articulação da criação já foi criada, né? Um departamento de bem-estar animal dentro do Ministério do Meio Ambiente. Chegasse da ponta aqui no município. Exato, que pudesse chegar. Então eu acho que tem muito a evoluir sim, em termos de esfera federal, para que os municípios possam ser atendidos. Então fica aqui o recado humilde de nós que estamos fazendo aqui em Suzano do Alto Tietê, a COP30, os desafios ambientais do Alto Tietê, que o presidente Lula, que a ministra Marina, além de todo esse diálogo que é fundamental na COP30, mas que procurem pensar nisso. É uma solução caseira, nacional aqui. Como é que o secretário Chiang e os outros secretários que estão preocupados, focados em melhorar a questão ambiental nos municípios, podem ter acesso a recursos do governo federal para a causa animal, para a questão de moradias, enfim, ações que são fundamentais para que a gente possa realmente falar aí no meio ambiente saudável nas próximas décadas. Mas pontuando, Suzano, e vale também mais uma observação muito importante aqui que o secretário falou sobre recursos. Até uma década atrás, Suzano, em relação à questão ambiental, era terra arrasada. Existia às vezes secretaria, diretoria de meio ambiente, meramente decorativas. Não havia recurso, e aí sem recurso não se faz, por mais que tenha boa vontade. Então, assim, existe uma diferença fundamental que o secretário abordou aqui, nós vamos reforçar isso.
antes e depois da gestão do prefeito Rodrigo Achiuchi na área ambiental. E é sobre isso que eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais, secretário, por gentileza. Eu queria que o senhor falasse um pouco, por exemplo, como é que está a Suzano hoje, 2025, em relação à questão de resíduos sólidos, coleta seletiva, causa animal, a questão também de parceria com a Sabesp para poder chegar àquela questão da universalização de fornecimento de água e tratamento de esgoto. Eu queria que o senhor pontuasse essas questões. A lição de casa está sendo feita de maneira efetiva aqui em Suzano? Sim, Brás, a gente trabalha e trabalha muito, né? A gente sempre diz isso. E até uma forma de prestar contas aqui está à frente das suas câmeras, né? Brás, em relação à cidade de Suzano, na pauta ambiental, a gente evoluiu muito mesmo, tanto que existem prêmios que são métricas para a gente, que nos ajudam a mostrar que a gente está no caminho certo. Ser contemplado, a cidade ser contemplada com o selo do município Verde Azul, foi realmente um norte que falou, pessoal, a gente está no caminho certo, né? Então, essa premiação aconteceu em 2023, né? 2023, Suzano se colocou entre as top 10 dos municípios de até 500 mil habitantes, né? Então, são aqueles que têm maior demanda ambiental. Brigando com os grandes, a gente costuma dizer dessa forma, entramos nos top 10 desse ponto. E isso mostrou que realmente, torno a dizer, para minha equipe, para mim, na época para o Rodrigo Achiuchi e hoje para o Pedro Isch, para o prefeito Pedro Isch, que a gente está no caminho certo, né? Então, o que a gente tem realizado e tem dado muito certo? Saneamento, a parceria com o Sabesp, a forma como nós licenciamos, o município licencia a extensão de água e esgoto no município, serviu como exemplo para o estado de São Paulo. A Sabesp pegou o nosso modelo de licenciamento, levou para os outros municípios e falou, está dando certo dessa forma. Claro, sempre destacando que não é só a Secretaria do Meio Ambiente, envolve muitas outras secretarias, todo esse trabalho, né? Não é à toa que tem o meio na palavra, então a gente trabalha muito em conjunto, né? Logística reversa, olha o que era a cooperativa Univense no início de 2017, quando nós pegamos, né? E o que é hoje? Uma cooperativa que tem conseguido se sustentar tranquilamente, trabalhando. Tem sido um case, né? As pessoas da Univense têm dado palestra até fora de São Paulo. Exato, o pessoal da Univense conseguiu ser um cooperado, né? E conseguiu colocar na cabeça deles, com apoio até do Sebrae, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que eles são empreendedores. Não são cooperados, são cooperados, claro, mas uma cabeça de empreendedores, né? Uma cabeça de empresário. Olha, todo que mundo salto ali é só. Fundamental. Exato. E aí que você já noticiou a parceria público-privada na gestão de resíduos, todos os resíduos da cidade de Suzano. Tem uma expectativa enorme em relação a isso, secretário. Esse ano avançou de maneira adequada. Dá para ficarmos otimistas em relação a Suzano, mais uma vez, ser referência nessa questão aí de transformar lixo em energia? Claro. Está caminhando. O contrato tem que ser cumprido, né? É uma parceria público-privada. Vamos inaugurar logo o nosso 5º ecoponto. Então, a gente vem evoluindo em todos os sentidos. Na causa animal, Brás, não se falava nada antes, né? Claro, não estamos perfeitos em nenhum ponto, não chegamos à perfeição, mas nós estamos trabalhando e evoluindo. Deixou-se de ignorar essa causa, né? Exato, causa animal, puxa, o projeto de adoção, que é o Baby Me Leva. Fantástico. Né? Vamos atingir quase 3 mil pets, logo, adotados, né? Castração, que agora o governo federal está começando a falar de castração. Nós já estamos indo para quase 11 mil castrações na cidade de Suzano, né? Na nossa gestão, que vem desde lá o Rodrigo e agora o Pedro cada vez mais acelerando a gente. A gente tem também a parte de arborização urbana, né? A arborização urbana, o Pedro está tocando muito esse assunto, falando muito de praças, com aquele processo natural de praças ser drenagem natural, né, das chuvas. Então a gente tem trabalhado muito. Vamos atingir, ele me deu uma meta de 1.500, mas não vou falar muito alto, mas se Deus quiser nós vamos ultrapassar essa meta até dezembro. 1.500 árvores plantadas. Árvores plantadas na cidade de Suzano, na área urbana. Se a gente for fazer... Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. Se a gente for pegar desde a gestão do Rodrigo, lá em 2017, a Larissa trabalhou muito aqui no Viveiro, a Larissa Achiuchi, nós já passamos mais de 11 mil, porque recuperamos áreas de proteção, né? Então, se pegar 2017 para hoje no meio ambiente, Brás, temos uma outra realidade. Outra realidade. Não é à toa que a gente realmente conseguiu se colocar entre as top 10
cidades Agora, do estado de São Paulo. Secretário, e o que a gente pode compartilhar aqui, que o senhor pode dar de spoiler para o nosso público em relação a daqui para frente, agora com a gestão do prefeito Pedro Ixi, o senhor já com todo esse know-how, com toda essa experiência, e aliás, né, tem um ponto positivo a mais, que é o fato do ex-prefeito Rodrigo Axux estar lá em São Paulo, que é praticamente um país. Está adquirindo muito conhecimento lá, certamente ele está trazendo umas dicas, de repente fazendo as cobranças também para vocês que estão aqui, Suzano. Então, nesse cenário, nesse contexto aqui, desafios, o senhor é empolgado para trabalhar, a questão de que precisa ser feito. O que o senhor acha, vislumbra aí de continuidade de coisas novas na área ambiental que o senhor quer colocar em prática junto com o Pedro Ixi, junto com a Larissa também, que aliás é idealizadora desse espaço aqui, um espaço maravilhoso, e também com o apoio agora técnico e com a experiência que o ex-prefeito Axux está tendo lá em São Paulo? Bom, sexta-feira, Brasil, eu estive lá em São Paulo. Certo. Teve vários painéis em alusão à COP30, se preparando, né, no Dia Mundial da Cidade. Estive lá em São Paulo e o Rodrigo fez vários painéis gigantes. Sim. Inclusive, a cidade de Suzano foi convidada a palestrar um pouquinho, a Solange palestrou sobre a sustentabilidade de Suzano. Até brinquei lá com o Ricardo Nunes, o prefeito Ricardo Nunes, falei, o Rodrigo tá aqui, mas eu tô ensinando ele, tá? Mas muito pelo contrário, a gente une forças para que a cidade de Suzano possa evoluir, né? Igual a cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo, eu percebo o quanto ela tem evoluído também na pauta sustentabilidade. Claro que é um outro mundo, são outros números também, mas o que eu pego como grande exemplo lá? Tudo acontece em São Paulo. Tudo acontece primeiro em São Paulo. Pro mundo. Você vê os ônibus elétricos que estão acontecendo lá, os ônibus movidos a biometano. Teve entrega recente agora, inclusive. Exato. Né? Então, é uma tendência a vir para Suzano. Então, a gente vai... uma grande alegria ter o Rodrigo né, lá em São Paulo. Por quê? Eu posso muito bem. Rodrigo, me dá o telefone dessa pessoa, vamos tentar trazer para Suzano. Claro que é uma questão muito que envolve a parte orçamentária, como eu falei, quanto custa um ônibus movido a biometano, né? A Radial, que hoje presta serviço aqui para a cidade, encarou esse desafio, né? Tem essa consciência ambiental. É uma conjuntura de N fatores que com certeza Suzano vai evoluir cada vez mais. Perfeito. Eu queria que o senhor destacasse também, a partir daqui da Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, como o senhor tem visto aí as promessas de investimentos, especialmente do governo do estado, sobre o Rio Tietê, que nasce aqui na região do Alto Tietê. O senhor está otimista com o que o senhor está ouvindo, como está sendo feito? Tem um trabalho de assessoramento aí bem relevante sendo feito nesses últimos meses. O que o senhor vislumbra se a gente colocar um cenário daqui para 2030 sobre o Tietê, desde a nascente, passando por Suzano até São Paulo, ou ainda é um cenário de muita preocupação sobre como é que a gente pode deixar esse Rio Tietê, não como um rio aí, como tem, a pessoa, o rio lá de Bonito, no Mato Grosso, até porque o fundo do rio lá é de pedra, que é outro perfil, outra característica. Mas o senhor que expectativa o senhor tem sobre o Rio Tietê aqui em Suzano do Alto Tietê? E já emenda, por favor, secretário, foi anunciado esses dias um investimento importante, porque nós estamos aí com um problema hídrico bem complicado, pelo menos essa é a manifestação feita pelo governo estadual. E aí teremos um investimento para trazer água da Billings aqui para o complexo do Alto Tietê, do CIPAT. Um investimento bem alto. Eu queria que o senhor juntasse essas duas coisas. Devemos estar tranquilos em relação ao que vai acontecer com o Rio Tietê em termos de limpeza, ou devemos continuar preocupados? E como que o senhor vê esses investimentos do Estado, essa preocupação com a crise hídrica, até porque nós estamos aqui numa região que é produtora de água? Perfeito, vamos lá. Sobre o Rio Tietê, Brás, bom, mais uma vez, eu escuto desde minha adolescência, desde criança. Você já viu aquelas fotos de gente nadando no Tietê? Exato, lembro, sim. É quase surreal, né? A gente passa ali na altura da Ponte das Bandeiras, a gente né, vê as fotos do pessoal nadando ali, né? Exatamente ali. Se não me engano, era até um braço do clube da Portuguesa, né? Lá tem clube de remo e tal. Mas eu já cheguei a ver foto, secretário, não sei se o senhor viu nosso público, especialmente que é de Suzano, tem a oportunidade de ver, de gente nadando no Rio Tietê, ali chegando no Boa Vista. Mas não falam o quê? De 50, 60 anos atrás. Exato. O que hoje é considerado assim, como é que era possível, né? Inviável. Voltaremos a ter isso algum dia? O senhor sonha com isso? Claro. Acredita nisso? Acredito até porque a tecnologia tem evoluído muito, Brás. Né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma, vou usar o exemplo de um rio que corta a cidade de Seul, lá da Coreia do Sul, né? Que era muito semelhante ao Rio Tietê. Certo. Eu já ouvi reportagens sobre esse rio, não conheço lá, mas a tecnologia ajudou a hoje ter vida no rio. Exato. Que corta a cidade de Seul. Né? Não me recordo o nome do rio. Mas o que eu vejo desde a minha adolescência para hoje? O Rio Tietê, ela tem conseguido sim
obter avanços na parte de combate à poluição. Certo. Um ponto que eu destaco e estou com muita esperança, que é a universalização do esgoto. Perfeito. Né? O Brasil deu um grande passo, colocando prazo limite para que todas as cidades universalizem a coleta de esgoto. Perfeito. Né? Onde é regularizável. Claro, tem todos esses detalhes. Sim. Né? Então eu acho que isso a gente vai conseguir resolver muitos problemas dos nossos rios. Não vou falar só do Rio Tietê, vou falar dos nossos rios, córregos. Certo. A gente vai conseguir resolver muitos problemas. Com esse foco, aí que eu volto a falar na minha abertura da minha fala, lá da década de 90, certo. Se falava disso. Tem que coletar esgoto, tem que coletar esgoto. Demoramos todo esse tempo, da década de 90 para cá, para poder realmente chegar, colocar no papel, criar uma lei, né? Falar, ó, cidades, até 2033 tem que estar todo mundo com a coleta de esgoto sendo tratada, levando para onde tem que ser levado. Aí as coisas vão mudar de figura. Eu entendo que sim. A gente já vê um avanço grande né, em Guarulhos. A gente sabe muito bem a história de Guarulhos. Nossa, o rio lá estava mais que morto. Exato. Até uma década atrás. E hoje, você vê que o rio que deságua, né, não me recordo o nome do rio que leva até o Rio Tietê, é o Rio Tietê também, mas tem vários córregos lá. Ela tem melhorado, né, da forma como ela chega no Rio Tietê, né, até a barragem de Penha, enfim, até todo esse processo. Eu não me recordo o nome do rio, né? Esse é um deles. É um deles da cidade de Guarulhos. Bom, a gente tem percebido o quanto tem evoluído, principalmente aquela região de Cumbica, né, de Guarulhos. Então, é um grande exemplo do que a tecnologia pode fazer em favor ao meio ambiente. Aí, quando eu falo de tecnologia, Brás, eu vejo o quanto as indústrias têm evoluído, né? O quanto as indústrias têm evoluído. É um investimento alto? Sim. Mas as indústrias necessário. precisam, mas necessário. Indo agora para o setor privado, que entra um pouco da minha linha de raciocínio, né? Que é possível, sim, a gente ter um meio ambiente com a produtividade industrial. A gente tem, hoje, inúmeras tecnologias. Você pega as empresas que antes eram impossível você ter essa produção sem poluir, é impossível você ter isso sem poluir. Os tipos de filtro que existem, os tipos de tecnologia que existem, eu vou citar um exemplo de uma empresa aqui, em Suzano, não é licenciada pelo município, é um licenciamento estadual, mas a gente acompanha. Ela tem um forno 24 horas, porque se desligar o forno é pior, né? Ele fabrica vidros aqui na cidade de Suzano. Então, o forno dele fica aberto, por mais que a fábrica está parado de licença, está lá de licença né, por alguns dias, recesso, o forno fica trabalhando. E você não vê a fumaça. Porque hoje a tecnologia está nesse nível, está muito avançado. O senhor está vendo, isso é muito importante que a gente compartilhe com o nosso público, tem avanços aí concretos na área do poder público, também temos iniciativas importantes na área de iniciativa privada, e aí esse conjunto de fatores é que garante que a gente terá um meio ambiente menos problemático daqui para frente. Exato. O próprio saneamento, Brás, era uma obra gigantesca para você imagina, abrir a rua, você colocar a tubulação, depois você tampa a rua, aí você quebra a rua para ligar na casa. Hoje é tudo subsolo. Perfeito. Né? A velocidade está muito mais rápida, os custos caíram para você poder fazer tudo isso. Então, eu acho que um grande salto que o Brasil deu em termos de olhar o meio ambiente é a universalização da questão da coleta de esgoto. E a gente está já indo para a reta final, secretário, tem tanta coisa para abordar ainda, mas eu queria pontuar mais umas duas questões que são essenciais aqui para a Suzano e para o futuro. Só reforçar que nós estamos fazendo esse trabalho aqui desde o início do mês de outubro, trabalho de fôlego jornalístico, gente focada e preocupada com a questão ambiental, com o apoio da LFM Engenharia de Obras Limitada, apoio essencial, fundamental para a gente conseguir fazer esse trabalho aqui. Agradecimento a eles, agradecimento ao secretário Chiang, que desde o início também apoiou essa iniciativa, esse trabalho aqui, ao secretário Pavione, ao prefeito Pedro Ishi e a todos que estão aí contribuindo para que a gente consiga levar com qualidade esse trabalho aqui em defesa do meio ambiente, cumprindo a nossa parte, certo, secretário? Eu só queria pontuar, existe preocupação, secretário, dos especialistas, como é o caso do senhor, em relação a faltar água, esse investimento que está sendo feito pela Sabesp para trazer água da Billings para cá, é uma garantia efetiva de que não vai faltar água, mesmo que falte chuva. E outra coisa que eu queria que o senhor pontuasse, a Solange Vu, da Câmara Técnica de Meio Ambiente do Condemate, diz que ainda continua aquela luta das cidades aqui da região para conseguir compensação
por ser uma região produtora de água que não pode ter indústria. Óbvio que tem cidades que são produtoras de petróleo, tem uma compensação muito significativa, até do governo federal, da Petrobras, em relação a isso. A região aqui de Suzano, 5 represas, estão há muito tempo lutando por isso. Sim. Eu queria saber como que o senhor pensa em relação a isso, e de que maneira poderia ser acelerado esse processo de conseguir que Suzano e outras cidades aqui tenham aí essa questão da compensação ambiental de maneira adequada, um valor que certamente ajudaria muito, até para a Secretaria do Meio Ambiente, né? E essa questão aí desse investimento, existe risco de faltar água por aqui? Olha, risco sempre existe, né? Desde quando a gente Sim. é criancinha, sempre se falava disso, vamos economizar água, vamos fazer isso. Porque é um item finito. Exatamente, não Pode está à acabar. disposição para você Não usar tá. quanto quer, né? Então é muito bom até as crianças, quem estiver assistindo, entender esse ciclo da água até chegar na casa, na sua casa, né? Na torneira. Como é que, quais são os processos. Eu penso da seguinte forma, investimentos têm que ser feitos, como eu falei. Sim. A tecnologia está aí para ajudar o ser humano, né, a enfrentar o dia a dia, mas nós temos feito a nossa parte. A cidade de Suzano tem feito a sua parte. A cidade de Suzano tem protegido as áreas de manancial, Certo. que são onde nós recarregamos todas essas represas, né, as nascentes que existem na cidade de Suzano. 80% da cidade de Suzano, Brás, é uma área de proteção. Suzano está numa extensa área de manancial. Exato. Né? Então não é à toa que através de um trabalho em conjunto com o governo do estado e com muitas outras entidades, né, a gente faz um trabalho de fiscalização, que é o Grupo de Fiscalização Integrada. E com isso, Suzano está liderando um ranking nacional de cidades, né? Somos primeiro lugar no Brasil todo de fiscalização ambiental. E também com o avanço das obras da Sabesp, a gente ocupa hoje o 35º lugar do Brasil de cidade com saneamento. Mas, claro, a população tem que ter sua conscientização. Uma hora pode acabar. E se a gente não usar com raciocínio, a gente acaba com qualquer coisa nesse mundo. Exatamente. Aliás, com bens que não são infinitos. O senhor falou disso, eu queria se pontuar também. Existe uma cultura entre o povo oriental, os japoneses também, de cuidado com a natureza. Tem os eventos aí internacionais, Copa do Mundo, aquela imagem que é fantástica de estar lá o pessoal recolhendo a questão dos resíduos ao final da partida, ao final do torneio da competição. O senhor acredita que são culturas diferentes, orientais, aqui o brasileiro tem outra postura, mas o senhor acredita que a gente consiga chegar nesse nível? O que precisa? É mais educação na escola básica, os pais trabalhando mais, como é que a gente consegue alcançar esse nível de conscientização de se sujou limpa, gastar água só o que é necessário? Como é que a gente aqui, a partir do Orquidário Municipal aqui de Suzano, a gente consegue passar uma mensagem com base na experiência e na cultura que vocês têm, que é muito mais avançada que a nossa aqui, em termos de preservar, de cuidar, de limpar, de não sujar? Exato. Brás, eu sou filho de taiwanês e neto de japoneses. Certo. Então eu tenho duas culturas aqui e casado com uma baiana. Uma filha de baianos. Então eu tenho 3 culturas aqui que correm muito forte nas minhas veias, né? O que eu pego da doutrina oriental? Realmente, você pega o Japão, é um país pequeno. Sim. E se a gente não cuida de lá, né? O lixo precisa ir para o lugar correto, o reciclado tem que ser reciclado, não tem espaço para tudo lá. Certo. Não tem espaço para tudo lá. Então se aprende desde pequeno como cuidar daquele ambiente que você vive. Sim. Né? Taiwan é uma ilha também, a mesma filosofia. O Brasil é uma área extensa. Agora que nós estamos falando, né, da gente poder fazer todo esse trabalho, agora não, agora que está ganhando força. Exatamente. E aqui, junto com a Secretaria de Educação, quero até aproveitar, né, e foi um ponto que o prefeito Pedro pediu para a gente trabalhar muito com a secretária Renata de Educação, educação ambiental, Brás. Então hoje, todos os alunos das 5ª séries municipais passaram por um processo aqui dentro. Né? Aliás, em todas as oportunidades, em todos os dias que nós estivemos gravando aqui, tinha jovens, crianças aqui conhecendo e visitando. Isso aí é uma coisa essencial, não tínhamos até 10, 15 anos atrás. Esse é um processo em construção. Esse é um processo em construção que, infelizmente, a pandemia, temos que falar isso. Interrompeu. Né? O Rodrigo falava muito disso para a gente bater nessa tecla. Veio a pandemia, na sequência veio a pós-pandemia. Imagina como era a Secretaria de Educação na pandemia e na pós-pandemia. É um período difícil para todo mundo, é um período difícil. E agora, graças a Deus, a gente está conseguindo tirar do papel um projeto maravilhoso. É a formação de novos cidadãos, novos munícipes conscientes ecologicamente, né, sustentavelmente. Então, eu vejo com muito bons olhos o que está vindo no futuro suzanense. Até por isso que nós estamos fazendo. Já recebemos ligações de escolas que são particulares, estaduais,
que querem fazer parte desse processo. Agora uma questão de estrutura, né? Uma questão de organizar para ver se a gente consegue atender essa demanda para os próximos anos. Mas eu fico muito feliz porque a cada aluno que passa aqui, né, e aquela formação dos 10, 11 anos que começa a formar opinião, ela começa a levar para dentro de casa. Né? Então eu tenho certeza que ele ouviu falar da reciclagem, para onde vai o material reciclado, o que pode virar, ele vai implantar na casa dele, vai perguntar para a mãe, para o pai, para o avô, para a avó, por que a gente não recicla? Aí começa realmente uma mudança que vai ser bem mais rápido do que aquela que a gente está implementando. Exato. Eu queria que o senhor pontuasse, secretário, o que as pessoas podem... Tudo bem? Ó, a nossa próxima entrevistada já está aí. Daqui a pouco a gente vai conversar também sobre, aliás, alguns avanços importantes que ocorreram lá em Itaquá, que é um lugar também que sofreu muito nas últimas décadas sobre a questão de meio ambiente. Secretário, eu queria que o senhor pontuasse o que os suzanenses, as pessoas que estão nos acompanhando, mesmo que estão fora de Suzano, pode continuar esperando e cobrando do secretário Chiang na questão da evolução da causa ambiental, em todos os aspectos, causa animal, coleta e tratamento de lixo, a questão das praças que realmente não podem continuar só cheias de cimento. Então o senhor desse aí um panorama do que as pessoas podem continuar esperando e cobrando do secretário Chiang, trabalhando sempre em conjunto com a senhora Larissa, com o prefeito Pedro Ixi e também com o atual secretário de Meio Ambiente da capital, Rodrigo Achiuchi. Bom, Brás, primeiro, antes de finalizar a minha fala, quero mais uma vez agradecer você, Biel, todo o grupo de comunicação do Brás, para que a gente possa realmente mostrar o que a gente está fazendo. Falar do futuro ambiental de Suzano me deixa muito feliz, porque a gente trabalha e trabalha muito, eu falo isso muito para minha equipe, né? A gente trabalha e trabalha muito, pessoal, e quanto a gente puder falar o quanto a gente trabalha, eu acho importante, porque o futuro de Suzano está nas nossas mãos. Perfeito. Então, eu acho que dentro da parte de educação ambiental é onde a gente vai ter bastante evolução, onde a gente vai conseguir trabalhar bastante para formação de novas culturas ambientais, novos cidadãos ambientalmente preparados, conscientes com o futuro da cidade. Então, o que não vai faltar para a gente é trabalho. Projetos envolvendo praças, criação de praças, né? Arborização urbana, a gente trabalhando, combatendo as ilhas de calores da cidade de Suzano, licenciamento ambiental, né? O bem-estar animal também propriamente dito, mas não só também com os animais domésticos, mas também com os animais silvestres também, que a gente tem acompanhado uma crescente demanda de animais silvestres na cidade de Suzano. Então, o que eu posso me comprometer com todo suzanense, que a gente vai ter muito trabalho, manter a cidade entre as top 10 do estado de São Paulo, manter o nosso ranking bem posicionado na parte de fiscalização ambiental. Somos exemplos na região do Alto Tietê. Perfeito. Em relação ao bem-estar animal, a gente continuar se mantendo nesse quesito, arborização urbana, enfim. Então é um compromisso que eu tenho não só comigo, né, com a futura geração. Eu tenho 2 filhas que logo serão adultas. Então é preparar uma cidade para quem está vindo aí de forma ambiental e sustentável. Então esse é o compromisso. Só esse um ponto para fechar. Eu conversei com o presidente da Alesp sobre esse assunto, ele participou conosco direto lá de Guararema. Tá. Eu também perguntei para a Solange Vu aqui, e perguntei também a outros participantes desse painel. O senhor falou agora de filhas, eu também tenho filhas. Quando o senhor vai dormir, secretário, o senhor fala assim, olha, como cidadão, como secretário de meio ambiente, eu estou conseguindo fazer o máximo em relação à conscientização, a mudar as coisas desse ponto de vista de preservar a natureza, ou de repente ali na frente a sua filha ou eventualmente seus netos vão poder falar assim, nossa, lá atrás o meu pai, o Chiang poderia ter feito mais. Ou enquanto cidadão, enquanto secretário de meio ambiente, o senhor está fazendo o máximo possível para que a gente consiga conscientização, a gente consiga aí garantir que no futuro o meio ambiente vai ser preservado mais do que é hoje. Exato. O trabalho é domingo a domingo, Brás. Sem parar. Sem parar. Domingo a domingo eu estou pensando nas benfeitorias que eu fiz, claro, revendo até o que pode ser melhorado do que a gente está realizando, do que a gente está trabalhando, e também pensando em projetos futuros, né? O que eu tenho de compromisso realmente é me dedicar ao máximo, né? Claro, a gente é ser humano, nós somos ser humano, a gente, por mais que a minha formação é planejamento mesmo, gestão, certo. A gente pode errar um dia, ter feito algo que não deu muito certo, né? Mas de tudo que eu fiz ali no passado, desde quando eu assumi a Secretaria do Meio Ambiente, em 2021 para cá,
eu acho que eu tenho acertado, porque, como eu te falei, Sim. não é à toa que a gente está liderando vários rankings, né? Não é à toa que a gente está presente em vários números que não só o governo federal, mas o governo estadual acaba medindo a gente. Então, eu acho que eu tenho, eu acho não, né? Eu tenho certeza, convicção Certo. através desses prêmios que eu falei, Certo. dos rankings, que a gente está no caminho certo. Não só eu, quanto a minha equipe, quanto ao prefeito Pedro e também o que o Rodrigo Axuxo fez no passado. Então, a pegada é essa, olhar para o futuro, virão diretrizes dessa COP30, com certeza virão diretrizes, Certo. a gente se atentar se o nosso planejamento está dentro dessas diretrizes, se não adaptar, e a gente caminhar junto com o que o mundo está falando. Belas palavras do secretário Chiang, que são acompanhadas aí desde 2021 por ações concretas que têm colocado Suzano em outro patamar na questão ambiental. Um agradecimento muito especial a todas as pessoas aqui do Viveiro, do Orquidário, que nos receberam, estão nos recebendo com muito carinho desde o início de outubro. O Marcelo Silva, inclusive, já conversou conosco aqui no último painel, falando sobre detalhes sobre plantas que eu nem imaginava. Agradecer as pessoas que já participaram conosco desde o comecinho de outubro, aquelas que virão ainda até o próximo dia 10. Agradecimento muito especial a quem está viabilizando o nosso trabalho, LFM Engenharia de Obras Limitada. Agradecer mais uma vez o secretário Pavione de Comunicação, que logo de pronto falou, é importante, é necessário, vamos fazer, disponibilizou esse espaço aqui. Agradecimento mais do que especial ao secretário Chiang, que também trabalhou desde o primeiro momento para viabilizar essa nossa conversa, esse nosso trabalho aqui agora. Então, só reforçando, você pode ver os recortes dessa entrevista muito importante nos portais Brás 365, Em Pauta, Jornal Oi, também no YouTube do Instituto Brás Santos, a entrevista na íntegra. Enfim, queremos levar ao maior número possível de pessoas tudo que nós estamos conversando aqui. Esse é o nosso compromisso com o futuro ambiental de Suzano, do Alto Tietê, do Brasil e do mundo. Chiang, obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu apoio, nós vamos em frente.